بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Caros irmãos e irmãs, o nosso tema é sobre as transações financeiras no Islã. Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu várias leis e várias normas que regem como que as pessoas devem proceder no que tange às transações financeiras na religião islâmica. E essas transações financeiras que regem aos muçulmanos, elas são responsáveis pela conservação dos direitos, quer seja de pessoas mais abastadas na sociedade ou aquelas que se consideram como menos favorecidos, ou seja, ricos e pobres. Então, essas leis e essas normas conservam o direito de ambas as classes. Por isso, para começarmos sobre este tema, ou falar sobre este tema, a dizer que o Islã ele incentiva a produtividade e o trabalho para que a pessoa possa ganhar o seu próprio sustento e sustento da sua família. E, com isso, proíbe para que as pessoas caiam na mendicidade, pedindo esmola a outras pessoas, enquanto a pessoa consegue trabalhar. O Islã é uma religião que não só se limita em quatro paredes da mesquita, como também ele entra na vida social, no intercâmbio comercial entre as pessoas e estabelece uma série de normas para que as pessoas possam trabalhar dignamente e ganhem os seus sustentos para si mesmo e para a sua família. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam, num dos seus ditos, disse que aquela pessoa que se submete à mendicidade pedindo outras pessoas sem necessidade, então ele continuará fazendo isso até que ele compareça no dia do juízo final sem nenhuma carne na face dele, ou seja, na sua cara. Então, para aquela pessoa que está acostumada a viver na mendicidade, pedindo pessoas, enquanto ele pode trabalhar, como castigo desta pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala trará no dia do juízo final, enquanto ele não tem carne na sua cara, como resultado daquilo que ele fazia. Isto é, pedindo às pessoas. Então, pedir e mendigar às pessoas é uma prática que pode acontecer, sim, mas não pode ser costume que leva as pessoas à comodidade, a não levantar-se de manhã e procurar por favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Só quem pode fazer isso é aquela pessoa que está impossibilitada de trabalhar, de comercializar e de fazer algo para ganhar o seu próprio sustento. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, num dos seus ditos, quem sofre uma necessidade e pede às pessoas, a sua necessidade não será realizada ou não será satisfeita. Se a pessoa consegue trabalhar, mas por iniciativa própria ele prefere pedir às pessoas para saciar a sua necessidade, então esta pessoa jamais conseguirá satisfazer a sua necessidade. Mas em contrapartida, quem roga a Allah
e toma iniciativa, trabalha, então Allah subhanahu wa ta'ala atenderá a sua necessidade e saciará a sua necessidade. Por isso, para falar sobre este tema, existem várias formas da pessoa trabalhar para ganhar o seu próprio sustento. Como falaremos isso posteriormente. Então, uma das formas, por exemplo, toda a profissão industrial ou área de prestação de serviço é nobre. Sempre que se realize, desde que se realize dentro dos limites estabelecidos pela religião islâmica. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam, falando sobre a nobreza do trabalho, ele diz que não há nenhum profeta, dentre os profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, que não tenha passado por pastagem de animais. Então, foi perguntado ao profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo tu, profeta sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah, passou por isso? Ele disse, mesmo eu trabalhei como pastor de ovelhas para a elite da cidade de Meca, em troca do sustento. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como outros profetas anteriores a ele, trabalharam pastando animais, trabalharam em outros tipos de profissões para ganhar o seu próprio sustento. E esta maneira de agir na sociedade é o que garante a dignidade humana e assim como a dignidade da sociedade. Um homem sem trabalho e uma sociedade sem condições de trabalho para os seus cidadãos é uma sociedade fracassada e é um homem fracassado que não vai conseguir dar o mínimo de condições à sua família para poder sobreviver das suas necessidades. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam, citando exemplos de outros tipos de profissões que os profetas e mensageiros de Allah tinham, ele cita que o profeta Zacarias, alaihi salatu wassalam, ele trabalhava como carpinteiro para ganhar o seu próprio sustento. Então, não cruzava os braços e não ficava sem trabalhar. Ele trabalhava como carpinteiro, fazendo portas, fazendo janelas, fazendo cama, fazendo mobiliários que as pessoas precisavam, que as pessoas precisassem. Então, em troca com isso, ele ganhava dinheiro para sustentar a sua própria família. Este é o profeta Zacarias, alaihi salatu wassalam. E ainda o profeta, sallallahu alaihi wasallam, falando de outros profetas antes dele que trabalhavam, também diz, يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط أو طعاما خيرا قط من أن يأكل من عمل يده. Nenhuma pessoa consegue comer uma comida tão boa como aquela pessoa que come a comida que resulta do trabalho da sua própria mão, da sua mão de obra. Não há nenhum indivíduo na face da terra que possa comer melhor comida como aquela pessoa que come a comida oriunda do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho. Não importa que tipo de trabalho é, mas desde que seja um trabalho ilícito, como descrevemos no início. Por isso, completando o hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وكان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده. O profeta Davi, o profeta de Allah, Davi, alaihi salatu wassalam, ele sobrevivia com o fruto do seu trabalho que ele fazia. E o Davi, alaihi salatu wassalam, ele era fabricante de escudos de guerra.
ele trabalhava nisso e Allah subhanahu wa ta'ala ainda indicou de que maneira ele tinha que trabalhar. Tinha que fazer uma medida certa, tinha que fazer um peso certo para conseguir alguém que vai comprar aquele produto que ele produzia e que ele ia usar de forma correta e para que ele pudesse também fazer com que o seu produto fosse um produto de qualidade que chamasse atenção para que as pessoas possam comprar e ele consiga sobreviver através daquilo que ele fazia. Então, caros irmãos e irmãs, falar sobre o trabalho no Islã é falarmos da religião islâmica, é falarmos da lei divina, porque Allah subhanahu wa ta'ala não quer que ninguém fique sem trabalhar. Inna al-Islama yanbudhu al-kasla. Certamente que o Islã, ele condena e rejeita o que a improdutividade. Não quer ver os seus adeptos ficando de braços cruzados sem trabalhar. O que tem que fazer é trabalhar, acordar de manhã e ir trabalhar. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele fala sobre a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, diz: "Law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan", ou kama qala alayhi salatu wassalam. Se vocês confiassem em Allah, se depositassem confiança verdadeira em Allah subhanahu wa ta'ala, ele vos daria o sustento, assim como ele dá a um pássaro que sai do seu ninho pela manhã de papo vazio e volta no final de tarde com o papo cheio. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, da mesma forma que sustenta um pássaro, que é um dos seres vivos mais fracos, saindo de manhã para poder buscar o seu sustento de papo vazio e volta com o papo cheio. Então, o que seria de um ser humano que sai da sua casa pela manhã em busca do sustento e em busca de favores de Allah subhanahu wa ta'ala, à tarde ele voltaria também de bolso cheio para sustentar a sua família. Portanto, trabalhar no Islã é uma das adorações muito nobres, porque Allah subhanahu wa ta'ala não gosta de ver alguém pedindo esmola enquanto ele pode trabalhar. Então, temos que trabalhar para honrarmos as nossas próprias pessoas, para atendermos os nossos próprios desejos e para que nós possamos sustentar nossas famílias e não ficando só dependendo de alguém que nos ajude. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين